E a questão dos avanços, então. Bom, o motor ele precisa do avanço de ignição, certo? Para poder trabalhar em todas as suas faixas de trabalho aí da forma correta. Então, para tu poder fazer o avanço de ignição, já que tu não tem nada eletrônico que tu consiga fazer esse avanço ou atrasar o teu ponto, o distribuidor ele possui dois sistemas que fazem esse avanço. Um a gente chama de avanço a vácuo e o outro avanço centrífugo. O avanço a vácuo, como que ele funciona? Ele tem uma bomba de vácuo que vai ligada lá no coletor de admissão do carro. Conforme tu vai tendo vácuo lá no teu motor, esse vácuo vai adiantando o ponto do distribuidor. E conforme tu vai perdendo esse vácuo, o ponto vai sendo atrasado. E o avanço centrífugo, dentro do distribuidor, tem contrapesos ali presos por molas, enfim, que vão ligados ali no sistema de acionamento da bobina também dentro do distribuidor, o que manda o sinal para o acionamento da bobina. Conforme tu vai aumentando a tua rotação, esses contrapesos vão, devido à força centrífuga, se movimentando e acabam adiantando o ponto de ignição. E conforme tu vai diminuindo a tua rotação, ele vai automaticamente atrasando o ponto, certo? Ou seja, quanto mais vácuo tu tem no motor, mais ponto tu precisa, ou seja, o ponto mais adiantado. Quanto menos vácuo, mais atrasado. E conforme a rotação, quanto maior a rotação, mais adiantado tem que ser o ponto. E quanto menor a tua rotação, mais atrasado tem que ser o ponto. Se interessarem aí também, a gente pode fazer mais uma videoaula falando detalhadamente sobre o ponto de ignição. Platinado. Seguinte, pessoal. Para a bobina funcionar, ela precisa ter um positivo que seja constante e um negativo que seja pulsante. Por que pulsante? Porque a bobina, no momento que tu fechar positivo e negativo nela, ela vai carregar. E quando tu cortar esse negativo, é que ela vai disparar a centelha, certo? Então tu precisa ter uma certa frequência ali, um pulso nesse teu negativo para fazer o teu sistema funcionar. Um dos primeiros sistemas que a gente tinha para fazer isso aí era o platinado. O platinado ele vai ligado lá dentro do distribuidor. No eixo do distribuidor tem como se fosse os cames de um comando de válvula. E conforme o distribuidor fosse girando, ele ia acionando e desacionando o platinado. O platinado ia aterrado na carcaça do distribuidor, ou seja, ele era negativo também. Conforme ele fecha o contato, manda o negativo para a bobina. Conforme ele abre o contato, ele corta esse negativo e a tua bobina manda a centelha. Certo, pessoal? Com a evolução, veio os módulos de ignição, certo? As famosas caixinhas aí de ignição, né? Elas podiam trabalhar lá no distribuidor, em vez de tu ter agora o platinado, tu teria ou um sensor Hall ou um sensor indutivo, certo? E esses carinhas aí que vocês estão vendo aí na foto, essas centrais eletrônicas aí, elas recebiam o sinal do sensor e através de processamentos internos elas comandavam o negativo da bobina, ou seja, elas mandavam esse negativo abrir ou fechar, certo, pessoal? E a evolução maior que a gente tem aí no momento, né, desses sistemas de ignição, é o módulo de injeção eletrônica. O módulo de injeção eletrônica, ele controla tanto a injeção quanto a ignição. Ou seja, tu vai ter o comando das suas bobinas totalmente controlado pela central eletrônica. Tu consegue deixar a bobina carregando o tempo que tu quiser, mandar ela carregar a hora que tu quiser e mandar ela disparar a centelha a hora que tu quiser. Isso aí te dá um controle muito fino em questão de ponto de ignição. A hora que tu manda, se tu quer adiantar, se tu quer atrasar, enfim, e tudo mais. Ou seja, tu consegue ter muitas funções que no distribuidor tu não tem. Por exemplo, para um carro de arrancada, tu tem o controle do modo burnout para tu poder fazer o aquecimento dos teus pneus. Tu tem o controle de two-step, que a gente chama, que seria um controle de largada, né? Um controle de arrancada, que tu consegue atrasar o teu ponto de ignição e enriquecer a mistura. Isso beneficia principalmente motores turbo, né? Que tu consegue gerar mais calor no teu escapamento e fazer a turbina carregar com mais pressão. Mas motores aspirados tu também tem um grande ganho, porque no momento que tu tá com o ponto atrasado, tu tá com uma potência, digamos assim, sendo perdida. Quando tu soltar o botão, por exemplo, o teu ponto vai automaticamente adiantar.
Nesse momento, tu vai ter um ganho de potência considerável, porque a tua mistura já vai estar rica. Então, são vantagens e vantagens aí que tu tem utilizando o sistema de ignição por módulo de injeção eletrônica, certo? Isso aqui falando da questão de comandos de bobina, tá? Módulo de injeção, módulo de ignição e o platinado. Certo, pessoal? E aqui, outros sisteminhas, então, de funcionamento de ignição no motor. A gente tem a centelha perdida, que são as famosas bobinas duplas. As bobinas duplas, se vocês pegarem aquelas bobinas mais comuns, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Essas bobinas cilíndricas aqui, que a gente chama, que são as bobinas asfálticas, de ignições dinâmicas, que são as que usam o distribuidor, elas simplesmente têm uma saída, como vocês podem observar. Esse modelo de bobina, a saída dela vai ligado diretamente no enrolamento primário. O enrolamento primário é onde vai o positivo e o negativo. Ou seja, tu vai ter uma ligação direta. Tu vai mandar dessa bobina o positivo e o negativo dela vai lá para o negativo da tua bateria. Com o sistema de centelha perdida, bobina dupla aqui, vocês não têm uma ligação direta entre as saídas e a entrada, certo? Vocês simplesmente vão ter uma ligação direta entre as duas saídas. E no momento que vocês mandar uma centelha, ela vai circular entre a bobina e as velas. Ou seja, tá na hora de explodir o cilindro número 1. Qual que é o cilindro gêmeo do número 1? É o número 4. O que são cilindros gêmeos? São cilindros que trabalham mais ou menos na mesma posição, certo? Então, mandou no número 1, a centelha vai passar pela vela número 1, vai para o negativo, vai percorrer o cabeçote, vai voltar na vela número 4 e volta para a bobina, certo, pessoal? Ou seja, querendo ou não, tu vai ter duas centelhas ali no teu sistema. Tu vai ter uma, mandou no número 1, vai ter no número 4. Ah, mas é no número 4 que eu preciso? Vai ter no número 1 também. Ah, é no número 2 que eu preciso? Vai para o número 3. E assim por diante. Beleza? E também temos as bobinas individuais. As bobinas individuais podem trabalhar tanto com esse sistema de centelha perdida, porém tu vai ter que carregar e disparar as duas individualmente. Ou vocês podem ter uma ignição sequencial, que a gente chama. O que é ignição sequencial? Vocês vão comandar uma vela de cada vez. Ah, eu quero que exploda número 1, manda centelha na número 1. Ah, eu quero que exploda número 3, manda na número 3. E assim por diante. Certo, pessoal? Espero que tenham aprendido bastante aí. Se tiverem alguma dica aí de videoaula, podem deixar nos comentários aí que mais pra frente eu vou estar fazendo. Beleza? Forte abraço então e até a próxima.